Ok. Bom, então, bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite para participar, para coordenar esse painel aqui, essa mesa, que adorei todos os temas aqui, achei super interessante. E vamos começar, porque estamos já em cima da hora mesmo. Para quem não me conhece, eu sou Eliana Langer, eu sou professora aposentada aí da casa. Enfim, professora de língua hebraica, bíblica, moderna, enfim, toda, a gama toda. Enfim, então vamos começar, a primeira aí, vamos começar direto, Kênia Maria de Almeida Pereira, é isso? Da Unesp. Acho que, professora, saiu errado aí, né? Unesp não, é UF, Universidade Federal de Uberlândia. Eu não sei por que Ah, saiu, então, sabe? Teve um tá bom. problema aí. Ah, então É tá. porque eles pedem aonde você fez seu doutorado. Ah, meu Deus, Aí eu então, coloquei tá. Unesp, onde fiz o doutorado, mas atualmente estou afiliada à Universidade Federal de Uberlândia. Ah, então tá bom. Então, É. da UFO, isso aí. E o tema é Machado de Assis, um diálogo com o livro de Jó. Eu achei, assim, super interessante, gostaria muito de ouvir o que você tem a dizer. Vamos Que bom. Gente, antes de Ah, começar, posso só dar um aviso técnico? Eu esqueci de falar isso antes de começar a gravação. Como nós lá. só teremos três apresentações, eu acho que a gente pode fazer 20 minutinhos para cada e depois a sessão final de perguntas, tudo bem? Tá tudo ótimo. bem, E ótimo. assim que faltarem 5 minutinhos para dar os 20 minutos, eu entro com um avisozinho sonoro, tá bom? E a gente deixa as perguntas para o finalzinho, é isso? É Isso, melhor? exatamente. Tá Aí bom, todo mundo reúne as perguntas, os próprios pesquisadores já vão pensando também nas intervenções que vão fazer e todo mundo faz no final junto. tá bom. Obrigada, eu agradeço imensamente aqui, né, a participação. Cumprimento a professora Eliana, que eu não conhecia, é uma honra poder estar aqui do seu lado, ouvindo e também, claro, recebendo sugestões, né, e depois da minha fala. Eu cumprimento o Lúcio. Lúcio, que bom te ver, saudades. Lúcio já participou aqui com a gente no Laboratório de Estudos Judaicos, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, é um laboratório que eu coordeno, né, em que a gente estuda temáticas ligadas ao judaísmo, né, Inquisição, Holocausto, Shoah e temáticas bíblicas, simbologias judaicas. Então, o Lúcio aqui gentilmente fez uma palestra maravilhosa, né, Lúcio? Que bom estar aqui do seu lado, compartilhando com você os conhecimentos. E também o Edson, que é meu orientando, né, Edson? Trabalha Primo Leve, mas só que hoje eu acho que ele vai apresentar um outro tema, né, Edson? Outro assunto, mas que bom. Edson, você, por favor, você está com meus slides que eu te pedi para. Vamos ver se a gente consegue Sim, vou compartilhar? tentar projetar aqui. Certo. Eu fiz o slide porque você sabe, né, professora Eliana, de professor ele começa a falar e às vezes se perde, né, É, digressões, e aí vai para é, outros assuntos se não tiver um slide para é, poder, é, né, se ai, organizar. E cumprimento também todos e todas que estão aqui nos assistindo. Tem alunos meus aqui, orientando, ex-orientando, pessoal aí do Laboratório de Estudos Judaicos, e professores aqui também da USP, outros convidados. Bom dia a todos e todas, e espero que a gente tenha, né, então, uma mesa bem interessante aqui essa manhã. Bom, então, meu tema é o Machado de Assis em diálogo com o livro de Jó. Por que que eu vou falar desse assunto? Esse é o tema do meu pós-doutorado, tá, que eu estou desenvolvendo com a professora Susana Schwartz, aí na USP. Né? É uma temática que eu já venho perseguindo e observando já há algum tempo. Pode passar, Edson, por favor, o próximo. Pode passar o próximo. Então, esse é o projeto, né, então, de pós-doutorado, que é supervisionado pela professora Susana Schwartz, tem um ano, né, eu agradeço, aliás, a professora Susana imensamente, né, pelas observações, as bibliografias, e a supervisão tão eficiente, né, da professora. Ao final desse pós-doc, eu vou publicar um livro, né, sobre esse tema e também já publiquei um capítulo e alguns artigos sobre essa temática. Eu ministrei também aqui na USP um minicurso chamado Machado de Assis e o Imaginário Judaico, em que eu comento um pouco sobre esse assunto, né, esse tema do Machado buscando o livro de Jó. Eu agradeço também, então, todos os meus orientandos do LEGE, né,
que é o nosso Laboratório de Estudo Judaico, todos e todas que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada. Pode passar, Edson, por favor. Então, essa questão do Machado de Assis, pode passar, Edson, por favor, o próximo. Não, não está passando, Edson. Acho que você tem que clicar 2 vezes em cima, por favor. Não, não tá. Não tá indo. É o próximo, é onde está escrito Lirismo do Machado de Assis, viu? Tenta, clicar 2 vezes. Não tá indo, não. Professora, talvez ele tenha tido algum problema. Se a senhora quiser, me encaminha via e-mail o- os slides que eu compartilho para você enquanto você vai falando aí, tudo bem? Tá. É porque, Edson, tenta ver mais uma vez. Sai e entra. Deixa ele tentar só mais uma Sim, é porque vez. eu coloquei na tela grande, no F5, agora ele não tá passando para mim, mas para você não tá passando. Volta para a tela pequena, então. Sim. Vê se você consegue, senão eu mando por e-mail para o Tiago, né, Tiago? Tiago, é você que está coordenando aqui, né, o suporte? Isso, Ah, tá. exatamente. Obrigada, viu, Tiago? Deu Esqueci de certo? agradecer. Obrigada aí Clica pelo. aí no slide, Edson. Acho que agora vai dar certo. Sim. Deu certo agora. Então, Ah, Isso, sim. deu olha, certo. o Isso. Na tela lirismo. grande ele não tá passando para você. Tá bom, obrigado, Edson. Acho que agora vai dar certo, né? Ó, essa questão do Machado de Assis, você sabe, Machado de Assis, escreveu em diversos gêneros literários. Ele é mais conhecido pelos romances, os contos, né, crônicas, mas o gênero lírico, as poesias do Machado de Assis ainda são pouco estudadas, revisitadas, né, e pesquisadas, embora já tenha aí um grupo de pessoas como Cláudio Murilo Leal, Wilton, José Marques, o José Américo Miranda, Aldrin Mias, dentre outros, que no mundo, que hoje nas pesquisas contemporâneas se debruçam sobre os estrofes do Machado de Assis, mas é um gênero um pouco ainda, né, de bordas, ainda jogado assim, né, para as margens dos estudos machadianos. E o Machado dialogando também dentro desses poemas com a Bíblia hebraica e com as temáticas judaicas, né, com esse imaginário, com a tradição judaica, esse arquivo dessa tradição judaica, ainda são poucos os estudos, muito raros. A primeira pessoa, talvez, a falar sobre isso, Machado de Assis, com esse olhar judaico, é a professora Anita Novinsky, que é uma historiadora, né, da USP, que já falecida, infelizmente, e que, quando eu li o livro dela, né, O Olhar Judaico e Machado de Assis, eu prestei atenção um pouco mais sobre isso e fui buscar realmente esse Machado de Assis preocupado com as questões judaicas, né, principalmente nos poemas A Cristã Nova, em que ele vai falar da Inquisição, né, e dos hereges, do Santo Ofício, perseguindo os hereges aqui no Brasil, a Inquisição Portuguesa, o Antônio José da Silva, que ele faz um poema belíssimo em homenagem, né, a esse dramaturgo luso brasileiro, que eu estudo já também, o Antônio José já há uns 20 anos, o teatro dele, o poema Espinosa, né, que ele também vai falar dessa questão do Spinoza ser perseguido tanto no judaísmo quanto no cristianismo, o poema O Dilúvio, Sinhá e o Profeta. Esses são basicamente alguns poemas, né, em que o Machado dialoga então com a cultura ou com esse imaginário judaico, tá? Claro que na prosa tem também algumas coisas, mas o meu enfoque maior é a poesia, tá? Pode continuar, Edson. Pode passar o próximo. Então, o livro de Jó, a gente sabe que ao lado do Eclesiastes, são os dois textos bíblicos que mais seduziram Machado de Assis. Ele mesmo vai falar em cartas, né, e mesmo seus biólogos vão dizer que Eclesiastes era o livro de cabeceira do Machado de Assis. Eclesiastes, com todo o seu ceticismo lá diante da condição humana, né, o seu pessimismo, seduziu muito Machado e ele transmite isso, né, para os seus textos, principalmente para Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro divisor de águas, né, a gente sabe, dentro da temática machadiana. Mas o livro de Jó, é interessante, o livro de Jó ficou um pouco esquecido, né? Esse também é um texto da Bíblia hebraica que o Machado de Assis
né? Vai ler com muita atenção e também vai repassar, vai reescrever ou vai enxertar, né? Vai fazer em formas de epígrafes ou dialogando de forma paródica ou parafrásica, né? Ou ora de forma reverente, ora de forma muito irreverente com esse livro, né, com essa temática bíblica. Olha, só para vocês terem uma ideia, Jó foi um dos pseudônimos que o Machado de Assis assinou algumas das suas crônicas, só para começar por aí, né? Machado de Assis escreveu também com inúmeros pseudônimos, é uma coisa também um pouco obscura, né, aí dentro dos estudos machadianos, pouca gente se atenta para isso, mas já tem algumas pessoas pesquisando seriamente, né, com acuidade, esse tema aí do Machado, seus pseudônimos. E o curioso é que um dos pseudônimos era Jó, né, para escrever crônicas. E o Magalhães Júnior, em um livro dele chamado Machado de Assis, Vida e Obra, Maturidade, o volume 3, ele vai dizer que em 1881, Machado de Assis reescreveu um poema que ele dá um nome de soneto, em que ele pega o capítulo 38, apenas ele pinça apenas lá o capítulo 38, né, do livro de Jó, e vai publicar pela primeira vez esse poema lá num jornal maranhense chamado A Civilização. Esse poema ficou esquecido, é os dispersos, né, do Machado de Assis, que de vez em quando um ou outro pesquisador aí descobre. Em 1970, o Josué Montello, né, quando ele sai pesquisando sobre a vida do Luiz Azevedo nos jornais maranhenses, ele vai descobrir então essa poesia aí, que leva simplesmente um nome bem singelo de soneto, né? E ela é muito pouco conhecida. Se você pegar as obras completas do Machado de Assis, publicado pela Nova Aguilar, aqueles três calhamaços lá, não aparece esse poema, né? Ele não está lá. Ele vai estar no livro primeiro do Leal, né? Do Cláudio Leal, que organizou as poesias. Eu estava com ele aqui, cadê? Cláudio Leal vai organizar as poesias, não sei se vocês conseguem ver, as poesias completas do Machado, isso aqui é só poemas, tá, gente? Ó, que o Cláudio Leal organiza, tá? No ano 2000 e pouco, ele pega lá e pega os dispersos também. Então, fiquei muito curiosa com esse poema, que até então, acho que praticamente, que eu fiz uma varredura aí pela internet, pela os Google Meet da vida, né? E não vi que ninguém até então analisou e pesquisou com mais profundidade essa poesia chamada simplesmente soneto, tá? Pode passar. Edson, nós vamos ver agora, né? Como que o Machado dialoga, então, com o livro bíblico de Jó, através desse poema. Bom, só para lembrar rapidinho que o livro de Jó, que eu acho que já faz parte do imaginário, né, das pessoas, mesmo quem nunca leu a Bíblia sabe rapidamente quem foi Jó, né, já faz parte aí, é um dos dentro das mitologias, né, do nosso imaginário. O Jó era um homem íntegro e bom, mas que foi alvo de uma aposta entre Yahvé e o Satã, né? Perde tudo que tem, inclusive seus filhos e filhas, além de ter o corpo coberto de chagas. E mesmo diante de sofrimento, ele não vai blasfemar contra o Criador, mas pede para que ele lhe explique os motivos do seu sofrimento. Por quê? Né? Tanto sofrimento, se ele era um homem sempre cumpridor dos deveres, bom, reto, íntegro, etc. E aí, no capítulo 38 do livro de Jó, Javé vai se manifestar, né, do 38 até ali o 42, ele vai, mas ele não responde nada do que o Jó pergunta, apenas ele vai provocá-lo com inúmeras perguntas, são mais ou menos umas 75 perguntas que Deus vai cravejar sobre Jó, além de todo o sofrimento que ele passa, né, de ter perdido os filhos, o gado, né, a saúde, aí Deus ainda aparece para ele e não explica nada, ainda vai cravejá-lo com umas 73 perguntas, né, mostrando a sua grandiosidade e a sua sabedoria, mas são perguntas dificílimas, nenhum ser humano pode responder, principalmente porque ele vai perguntar para ele onde é que você estava quando eu criei o universo, a Terra, né, fiz a Terra dura, organizei o mar para que ele não se entornasse, as estrelas, né? O que que você estava fazendo? Onde é que você estava, né? Por que que você está aí reclamando e perguntando né, nessa reclamação toda, se você não sabe nada sobre as plantas, os animais, né? Como é que vivem? Por que que os animais sozinhos, a natureza, sabe quando vão dar à luz, a mãe vai dar amamentar o bebê, né, etc. Então, Jó fica
muito angustiado ainda e diz, não, eu errei e tal, né? Põe a mão na boca, eu disse só besteira, não falarei mais, tá? Então é mais ou menos rapidinho, só para vocês se lembrarem. Depois vocês peguem a Bíblia de vocês lá e leia com mais profundidade, porque é um longo poema e é belíssimo, né? É uma história muito intrigante, né? Maravilhosa. Harold Bloom vai dizer que é a obra-prima, né? Da poesia bíblica, né? O Bloom vai dizer isso. Então, quando a gente olha com esse olhar estético, é maravilhoso, né? Filosófico, etc. Então, pode passar, Edson. O livro de Jó, gente, ele vai se encontrar naquela seção dos escritos, né, da Bíblia hebraica, Tanakh. E ele consta, né, como o primeiro dos livros poéticos e sapienciais lá do Antigo Testamento, lá na Bíblia cristã. É um dos livros mais antigos, né, segundo os estudiosos bíblicos aí, né, da Bíblia. E no período de intenso sofrimento do povo hebreu, que experimentando o exílio forçado na Babilônia, passava por crises materiais e espirituais intensas, serviram assim dessa história do mítico Jó como fonte tanto de esperança quanto de consolo nas suas frustrações e derrotas. Claro, o livro de Jó, né, como ele tem esse arquétipo aí do herói, porque ao mesmo tempo que ele vai sofrer, vai padecer inúmeros sofrimentos, mas no final você sabe que Deus vai restaurá-lo, né? Vai dar mais vida, vai dar uma vida longa para ele, vai retomar seus filhos e filhas, todo o seu gado, né? Ele volta a ter uma vida então pacificada, né? E rico e bem, novamente, além de que vai viver mais aí de 200 anos. Então, isso de alguma forma vai dar esperança, né, para todos que leem a Bíblia e tal, né? E nesse momento na Babilônia fortaleceu mais ainda, né, a esperança do povo hebreu que era cativo, e em outros momentos também, né, que estavam cativos. Para o Stanford, diante das vertiginosas das tribulações diárias, Jó representaria a humanidade que está sempre à procura de uma resposta para o sofrimento e o mal, são perguntas, né, filosóficas, teológicas, que sempre angustiam a humanidade. Por que que um homem bom sofre também? Né? Por que que as pessoas que nunca fizeram mal para ninguém também vão sofrer avassaladoramente? Né? E talvez aquele homem que a gente considera mal, não acontece nada com ele. Né? Então, são perguntas assim que qual seria a resposta? Né? Então, Jó representaria, né, essa nossa procura para o sofrimento e o mal. O Beckett, no livro dos mitos literários, ele vai observar que se o mito serve como uma referência em momentos de caos, ele é também uma narrativa que expressa os nossos medos, nossos terrores, as nossas dores e as nossas angústias. Assim, pode-se dizer que o livro de Jó, envolvendo um herói ou um anti-herói desventurado, seria um relato de intensa potência mítica, com um enredo atemporal e uma fábula instigante. Né? Pode passar, Edson, por favor. 5 minutinhos. Nossa, não! Agora que eu vou para o poema. Então, aí o Machado lendo, né, a questão bíblica lá do livro de Jó, vai elaborar, vai reinventar, né, essas perguntas nesse poema chamado Soneto. Ele deixa lá, mas olha a epígrafe, né? Na epígrafe ele já coloca Jó, né, 38. Ou seja, ele está dialogando, ele vai espremer aí em 2 quartetos e 2 tercetos, 75 perguntas que Deus faz para Jó lá no momento bíblico, né, na Bíblia. Então veja só, e falou Jeová dentro de uma escura nuvem de tempestade. Quem que é este que escreveu a verdade alva e celeste com as palavras que ele mistura? Cinge os teus lombos, homem, e se houveste clara razão, responde-me na altura. Quem que fez o sol? Quem pôs a terra dura? Quem as estrelas que o céu se veste? Quem as nuvens soprou no céu, no azul do espaço? Quem o mar limitou no abismo enorme? Quem a terra lançou andar a passo? Quem eras tu, quando era tudo informe? Que sabes tu do misterioso laço que une o que vive ao que perpétuo morre. Né? Então, o Machado, olha que lindo, né? Um poema belíssimo, em que ele vai, né, extremamente melódico, aí no decassílabo, né? É um poema parnasiano, que tem aí, inclusive, a chave de ouro no final, né? Em que ele deixa para o final a pergunta mais filosófica, a mais difícil de todas: o que que une
aos vivos, aos mortos, né? Então, é, eu comento também que o capítulo 38 do livro de Jó, o Machado vai encaixar os 41 versículos bíblicos nos 14 versos do soneto tradicional, divididos em dois quartetos e dois tercetos, com melodia rítmica do decassílabo heróico e o esquema rímico, né? Do ABBA, BBA, CDC e o DCD. Pode-se dizer que essa reescritura do livro de Jó demonstraria com engenho e arte as preferências filosóficas e literárias escritíveis de Machado de Assis. Interessante que Machado deixa o título desse poema com o singelo nome de soneto, cujo significado é um pequeno som, uma pequena melodia, uma canção. É como que se Javé soprasse ou sussurrasse aos ouvidos de Jó, de dentro de uma espessa nuvem escura, 64 perguntas provocadoras do capítulo 38, que Machado consegue, com maestria e concisão, reduzir para apenas 9 indagações, no apertado espaço poético do seu soneto. Atentemos também para a epígrafe, Jó 38, no qual Machado pinça e enxerta frases de outrem antes de iniciar o poema, como se fora pequenos ornamentos retóricos, diria Companhon. Ou ainda, como reflete Aldrin Miasso, quando observa que o diálogo que a epígrafe machadiana estabelece com outros textos altera, né, os dois textos, tanto a epígrafe, que é recortada no seu original, quanto o poema, ao se abrigar essa epígrafe, que faz emergir um novo sentido em seus versos. De fato, no poema machadiano, por exemplo, emerge um novo Jeová e um novo Jó, recriados por Machado, mas que não deixa de ter também os seus momentos irônicos, né? Já sementes da ironia que vai desaguar no futuro lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde ele vai tentar unir os que perpétuo vive com o que perpétuo morre. Lembre-se que ele vai fazer um defunto autor. Então, aqueles tantos que estão vivos quanto estão mortos, todos cabem na literatura do Machado de Assis, né? De fato, o poema machadiano emerge um novo Jó, né? Como eu falei, nas estrofes do poema são feitas não centenas de perguntas, como Deus propõe a Jó na Bíblia. Só interessa a Machado, capítulo 38, reduzido apenas a 4 perguntas, que nos 2 primeiros quartetos e 5 perguntas nos 2 tercetos finais. Tais perguntas com repetição enfática da consoante oclusiva que, quando a gente lê que, quem, bem como o som vocálico fechado da vogal U encontrado nas rimas escura, mistura, altura, dura, empresta um tom abafado e constritivo ao interrogatório de Javé. Intrigante que na adaptação do poema, Machado prefere chamar Deus pelo nome de Jeová, como que se aproximasse dele, nomeando, demonstrando assim uma certa intimidade, recusando, portanto, o uso do termo Senhor, mais genérico, como aparece traduzido na sua Bíblia, lá, que está lá na Academia Brasileira de Letras, né? Que a gente tem acesso lá à Bíblia dele, né? Muito emocionante ver a Bíblia do Machado. Então, infelizmente, ele não deixou nada marcado, ele não anotou nada. Interessante Um que Machado minutinho, ok? Interessante que Machado, dentre as várias cenas intrigantes que compõem o livro de Jó, que vão do pacto entre Deus e Satã, passando pelos tormentos do personagem, a presença acusatória da esposa e dos amigos, bem como a visita inesperada do jovem Eliú, até a manifestação de Deus, Machado opta por essa última, a fala, a teofania ou a aparição da divindade, né, no seu poema. Também uma questão de opção, né? Ele vai optar então pela a fala de Deus no poema para criar assim então esse belo soneto e eu deixo aqui, eu vou parar de falar porque é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e estão abertas a sugestões, né? Esse Machado lírico maravilhoso que ainda é um pouco desconhecido, mas que eu também convido e recomendo as leituras também das estrofes das poesias machadianas, e principalmente essa em que ele vai tentar dialogar com a cultura hebraica. Muito obrigado, professor. Desculpa, gente, se eu passei aí uns minutinhos. Obrigada. Tá sem som, Oi, professor. pronto. Nossa, realmente é um tema que daria para a gente ficar conversando um monte mesmo.
é instigante, é incrível. Bom, eu sou fã de Machado e sou fã de Jó também, então a gente pode ficar bastante aqui falando sobre eles. Mas vamos para o próximo, que daí depois a gente, no fechamento, a gente volta. Então, o Obrigada. próximo, vamos lá, é Lúcio, Edson, por favor, tirar compartilhamento de tela, ô Edson, por favor. da USP mesmo, é isso? Tem que abrir o microfone. Eu acho que o Edson caiu a internet dele, ele está congelado. Edson, você congelou. Não, tá. Aqui para mim não. O Prontinho, Lúcio tem agora que só o abrir Lúcio. o microfone. Abre o É, microfone, Edson. Não é na minha ordem aqui, agora seria o Lúcio, é é isso? isso mesmo, é o Lúcio. Ah, é o Lúcio, É, desculpa. Pensei que era isso. o Edson. Não é Não, é o Lúcio. o seu som está fechado, Lúcio. O seu som embaixo, você tem que abrir o seu som. Achou? Estão me ouvindo? Consegui. Oi? Pronto. Agora sim. Agora sim, vamos Ah, lá. ok. Ok. Bom dia a todos, bom dia, professora Eliana. Um prazer estar aqui com a senhora. Muito obrigado pelo aceite. Gostaria de agradecer aos organizadores do Congresso. É uma honra estar aqui falando com a Kênia, que eu admiro muito o trabalho de pesquisadora e professora, uma mestre também. Obrigado, Edson, pela presença, e ao Tiago, que está dando aí o apoio para a gente. Se o Tiago puder compartilhar um pouquinho, só a abertura a primeira página dos meus slides, Tiago. Eu Tiago? só não Pode sei o deixar. nome da sua apresentação, que é o Balzac, Midrashista, a Bíblia, Ah, pois não. a Ah, pois não. comédia humana. É isso aí, que também é um tema incrível. Vamos lá. Imenso e É, incrível. Vamos lá. isso. Então, só para fazer uma breve apresentação, eu comecei meus estudos literários da Bíblia com com a professora Berta Waldman no mestrado, no qual eu trabalhei a presença do intertexto bíblico na obra do Milton Ratum, né? No Dois Irmãos. Eu estudei a série Fraterna, Uhum. a série Fraterna no romance Dois Irmãos. E eu publiquei essa dissertação pela editora Humanitas, com apoio da FAPESP, com o título Dois Irmãos e seus Precursores, o Mito e a Bíblia na obra do Milton Ratum. E aí, a partir daí, eu comecei os estudos, né, da Bíblia na literatura, da influência bíblica na literatura, e no doutorado no mestrado, praticamente, eu vasculhei, fui atrás dos vestígios bíblicos na selva amazônica, que era o cenário da obra do Ratum. E no doutorado, eu fui atrás dos vestígios da Bíblia na Paris oitocentista, que é o cenário da comédia humana, que foi um desafio imenso, mas que, assim, me deu um prazer, uma alegria muito grande de trabalhar, porque aprendi muito com o Balzac, enfim, com os críticos, com a crítica toda que estuda o Balzac. Fiz um estágio em Paris, na Sorbonne, fui recebido pelo professor Michel Riodel, que é até uma sugestão para a Quênia, que o Michel Riodel, depois, nos comentários, eu vou sugerir, para que eu acho que ele tem um texto muito bom sobre o Machado, que pode ajudar a Quênia aí na influência da Bíblia nos estudos do Machado. Bom, essa comunicação que eu vou começar a mostrar agora para vocês, rapidamente, é um desdobramento da minha tese, porque ao estudar o intertexto bíblico na obra do Balzac, essa pergunta me apareceu, assim, vinha sempre à minha mente. Balzac, até que ponto o trabalho do Balzac se aproxima do trabalho do midrashista, né? Porque, assim, eu tenho até um exemplo aqui, como que eu poderia dizer? O Balzac, ele buscou trabalhar o real, né? E buscando trabalhar o real, ele trabalhou a Bíblia. Quer dizer, ele usa a Bíblia, como diz a Anne-Marie Barron, que é uma
uma balzaquista, uma pesquisadora judia especialista em Balzac em Paris, uma das maiores estudiosas do Balzac, ela fala que o criador do realismo se delicia no irreal. Então, se o Balzac ele buscou na Bíblia, né, ele se debruçou, ele buscou nos personagens arquetípicos da Bíblia, nos enredos, nas simbologias bíblicas, os elementos estruturantes em muitos de seus romances e cenas, enfim, eu pergunto, o midrashista buscaria também, na realidade do seu tempo, quer dizer, se a gente pegar cada midrashista ao longo da história, né, da humanidade, será que o midrashista também buscou, na realidade, elementos para poder compor a história do seu midrash, a narrativa do seu midrash? Até que ponto o real influencia? E aí, na minha pesquisa, né, que está no início, eu encontrei no guia literário, o mais completo guia sobre o judaísmo, do rabino Benjamin Black, quando ele explica a questão do monoteísmo para o povo judeu, o surgimento do monoteísmo, e ele narra a história de Abraão e do pai de Abraão, que é o Terak, onde ele diz, ele conta pelo Midrash, ele fala o seguinte: o Midrash nos dá novamente quando Abraão vai na loja, enfim, Abraão decide e cria o monoteísmo na religião judaica, né? Então aí ele explica assim: o Midrash nos dá novamente, eu estou citando aqui, uma visão mais profunda sobre esse assunto através de uma história. Segundo a tradição, o pai de Abraão, Terak, tinha um bom negócio, vendia estátuas de ídolos. Ele era extremamente bem-sucedido. Aqui ele vai para a realidade, o rabino, para explicar. Ele fala, sei lá, entre parênteses, talvez fosse como um McDonald's, como um enorme luminoso anunciando mais de 1 milhão de deuses vendidos, né? Com os números mostrando mês a mês esse comércio. Aí fecha parênteses. E esperava algum dia passar o negócio para o filho, a fim de lhe ensinar, certo dia, Terak permitiu a Abraão que visitasse a loja sozinho. Imagine o choque de Terá quando voltou no dia seguinte para a loja e encontrou todos os ídolos da loja em pedacinhos. Quem quebrou os ídolos? Gritou irado. Abraão, que se aproveitou da ausência do pai para expressar seu descontentamento com os falsos deuses, teve o cuidado de deixar intacta a estátua de um grande ídolo com um machado nas mãos. Enfim, só citei para mostrar que, de repente, o rabino, quer dizer, contemporâneo da gente, foi lá beber na realidade e cita um McDonald's para compor a narrativa. Então, como isso aproxima? Então, como de repente eu consigo ver o Balzac como midrashista, como as narrativas se aproximam de certa forma na subjetividade, obviamente, né? Pode ir para o próximo, por favor? Aqui a abertura, quer dizer, aí. Aqui é uma definição de Midrash, né, que é o Midrash cristaliza-se como o tradutor primeiro da subjetividade presente no texto bíblico. Seguimos, pode ir. Aqui a definição também do Midrash, a palavra Midrash deriva de Darash, significando estudar, pesquisar, investigar, inquirir, ir em busca de. Então, por via de regras, pode ser tomado com o significado de explicação, isto é, dar explicação do que está escrito. Isso é uma definição de Brahms e Gerard, que está na obra do Robert Alter, Guia Literário da Bíblia. Podemos citar, podemos seguir, por favor. Aqui, o midrashista, citando Giacomo Alimentani, cito, né, o midrashista, segundo ela, perscruta minuciosamente o texto, procurando descobrir o porquê de palavras e letras aparentemente supérfluas e extrair as lições ocultas nas entranhas bíblicas. O próximo. Aqui eu cito Michael Fishbane, né? Exercício hermenêutico intensamente imaginativo, fantasioso e criativo. A filologia e a historiografia do Midrash devem ser qualificadas como criativas. Aí sigamos o próximo. Mais do que um gênero literário multifacetado, o Midrash também é uma estrutura genérica da tradição judaica, também Michel Fishbane. Aí o próximo. Aqui eu aproximo os dois, quer dizer, as palavras gênero literário, multifacetado, fantasioso, poder imaginário se encaixam à tradição balzaquiana, sobretudo quando Honoré de Balzac recorre ao intertexto bíblico para escrever a sua ficção.
O midrashista e o romancista dialogam na subjetividade e no território poético das simbologias e dos personagens arquetípicos e canônicos. Aí eu me pergunto, né, que eu já expliquei lá um pouquinho, mas a pergunta é uma questão que fica... há uma inquietação presente, né? Sempre presente. Será que o midrashista também recorre à realidade da sua época para investigar e interpretar o enredo bíblico? Ele joga a realidade como espelho? Sigamos. Aí aqui eu tenho a Anne Marie Barron, que diz: é com a Bíblia à mão ou na mente que Balzac escreveu a Comédia Humana. A riqueza, a variedade e a profundidade das escrituras o estimularam a beber nessa fonte. A Anne Marie Barron tem uma obra que eu considero capital nos estudos da influência bíblica na obra de Balzac, que se chama Balzac e a Bíblia. Tá? Não está traduzida no Brasil, só temos em francês e é possível adquirir, enfim, pela Amazon, enfim. E tem aqui o José Luiz Dias, que é outro estudioso parisiense, francês, do Balzac, um balzaquista importantíssimo, que diz que Balzac usa o bisturi para analisar a obra de Deus fibra por fibra. Aí sigamos aqui na frase. Eu vou citar algumas frases aqui que Balzac colocou na boca do seu narrador ou nos seus personagens, tá? Não vou citar a obra para ser, mas olha aqui essa frase: Deus deve ser um bom diabo. A ciência, herdeira da vara de Moisés. Deve suprimir também os salmos de Davi, inspirados nos amores imensamente adúlteros desse Luís XIV hebreu. Quer dizer, olha, ele traz o rei Davi para a realidade francesa. Rei Davi como um Luís XIV hebreu, né? Aí agora com o Evangelho. A esposa... Oi? A esposa de José... Nossa, desculpa, gente, meu microfone está aberto aqui. Ah, tá. Então, aqui, ó, a outra frase. A esposa de José podia parecer adúltera. A religião dos cristãos é fundada sobre o adultério. Aí olha aqui que ele faz uma paródia da oração de Ave Maria dos cristãos. Salve Maria, cheia de vícios, o diabo é convosco. Alegre sois vós, sois entre as mulheres. Sigamos. Essa frase aqui eu acho muito, muito genial do Balzac, que ele diz: o pensamento é o fio que Deus nos deu para nos comunicarmos com ele. Quer dizer, aí você vê toda a liberdade, porque o pensamento é livre. Então, assim, o pensamento deve ser livre. Então, se Deus nos deu o pensamento para nos comunicarmos com ele, quer dizer, o pensamento deve ser livre. E olha como isso se aproxima do midrashista também, né? Essa visão. Porque o midrashista também usa o seu pensamento para se comunicar com as escrituras e traduzir, investigar as escrituras, enfim. E eu acho esse pensamento genial do Balzac. Aí ele diz no Avant-Propos, né, que é o prefácio da Comédia Humana, que ele queria contar a história do coração humano na Comédia Humana, que ele está focado no coração humano. E aí aqui tem uma frase interessantíssima que nos remete ao Gênesis, né, ao livro do Gênesis, que um personagem diz: o mundo começou por aí, pois Adão vendeu o paraíso por uma maçã. Vale a verdade, não foi um alto negócio. Né? E ele diz em várias cartas a Madame Yanská, que foi o grande amor da vida dele, uma aristocrata ucraniana, ele diz que ele ia escrever o próprio evangelho, ele tinha vontade de escrever o próprio evangelho. Bom, aí segue, por favor, a próxima. Aqui é uma imagem que eu pedi para fazer, que percorre toda a minha tese de doutorado, que é o Balzac numa rua de Paris, recebendo, sendo anfitrião dessa trupe formada por Deus, pelo diabo e pelos heróis bíblicos, como Moisés, Eva. Então ali você vê os personagens atrás, ele recebendo essa trupe em Paris, no século XVIII, para montar a sua comédia humana. Né? Então, como a Bíblia e os personagens, apesar dele ter comentado uma vez com um amigo, quando ele estava com a ideia do título, um amigo que tinha acabado de ler a Divina Comédia, ele tinha chegado da Itália falando de Dante e tal, aí ele pensou, ele falou assim: Dante, a Divina Comédia, por que não opor a Divina à comédia humana, né? Ao edifício teológico, o sociológico, né? Então aí essa ideia de Balzac, quer dizer, a comédia humana seria um edifício sociológico ao lado do teológico, que é a Divina Comédia de Dante, né? Mas aí ele fala isso, mas ao mesmo tempo a contradição impera em Balzac, porque ele quer construir um edifício sociológico e joga todos os personagens da Bíblia lá dentro. Então, é uma questão que inquieta bastante. A inquietação espiritual de Balzac é constante mesmo. Então, aí sigamos aqui.
Só lembrando que essa tese eu defendi o ano passado com orientação da professora Glória Carneiro do Amaral, que me ajudou muito nesse trabalho. Eu agradeço muito a professora Glória. Sigamos. Então, aqui, quando o Balzac une a palavra comédia à Bíblia, né? Quando ele fala, ele numa obra com esse título, Comédia, e coloca os personagens bíblicos, os enredos bíblicos, claro, reinventados, enfim, imitados, porque ele imitava a Bíblia em algumas coisas, ele promove um embate entre sentidos e simbologias, né? Uma conexão entre Deus e Dionísio, né? A comédia, principalmente, como a imitação dos homens inferiores, né? No conceito de Aristóteles, né? Então, ele recupera o papel do poeta grego e do metateatro grego, né, o desmonte da ilusão. E o momento da parábase, por exemplo, que porque quando o Balzac o tempo todo, ele tem um papel, até foi difícil trabalhar o narrador em Balzac, porque ele interfere muito na narrativa. Ele é muito didático, às vezes, ele quer explicar muito, ele quer ser muito professoral. Então, ele interfere muito nos romances, nas obras. Você percebe a voz do Balzac muito forte ali. O narrador está falando, mas parece que o Balzac está em cima. Então, e muitas vezes o Balzac promove isso, né, quando ele interfere. Ele recupera essa parábase da comédia grega, né, que é quando o coro se afasta da história da ficção e chama o público à realidade para discutir os problemas sociais, os problemas políticos da sua época. E o Balzac faz isso. Eu acho até importante nesse momento, só um parênteses, a gente acho que nesse momento que o Brasil vive, onde a Bíblia tenta roubar o papel da Constituição no Congresso Nacional, eu acho de uma importância ímpar você recuperar o pensamento balzaquiano. A leitura, né, o olhar crítico que ele faz, as interpretações das narrativas bíblicas, realizado especialmente pela Igreja Católica no século XIX. Né? Ele faz críticas ao judaísmo, ele faz críticas ao protestantismo, aos místicos, mas ele também faz especialmente à Igreja Católica. A Igreja Católica foi muito atacada por Balzac, tanto que ele foi o autor francês mais condenado pelo Index no século XIX. Ele teve 18 obras condenadas 4 vezes pelo Index, que é o catálogo de livros proibidos pela Santa Sé. Podemos seguir mais um pouco? Aqui pode correr, é o que eu usei na tese, pode seguir, pode correr. Aqui é o objetivo, aqui a obra. Tá. A comédia humana, só para explicar para quem não conhece, ela é composta por mais de 90 obras, entre romances, contos e novelas. São quase 2.500 personagens, 900 femininos, segundo a pesquisadora Veronique Bouy. A primeira edição completa saiu em 1842. Podemos seguir. A divisão aqui da comédia humana, o próximo, você tem aqui a divisão, estudos analíticos, estudos filosóficos, estudos de costume. Isso aqui, essa divisão que ele fez, né? A gente sabe, o Balzac ele lia a Bíblia Católica, né? A tradução da Vulgata para o francês, por Lemaitre de Sacy. E a Bíblia Católica, se a gente tiver, é formada por 73 livros. Então, o Balzac, ele imita a Bíblia até na formação da comédia humana. A comédia humana é dividida em estudos, né? Como a Bíblia tem os reis, né? Os juízes, ele também dividiu estudos analíticos, filosóficos aí por temas, né? E a comédia humana tem 90 quase 95 livros, como eu falei, e a Bíblia que ele lia, que é a Bíblia Católica, 73 livros. E aí ele dividiu em cenas da vida privada, ok, tá aí, podemos seguir. 4 minutinhos, Lu. Tá. Aqui o que eu usei, né, os pesquisadores. Vamos para o final, então, gente, só porque tem bastante. Vamos lá para o final, só para eu terminar aqui aqui eu cito cada teórico, os principais teóricos, pode seguir. Aqui a divisão da minha. Só a próxima aqui. A anterior, por favor. Aqui, como eu dividi a minha tese. Eu dividi a minha tese como se fosse a Bíblia mundana de Balzac. Né? Então, o primeiro capítulo é o Gênesis, aí tem subtítulo, no princípio era o manuscrito, aí o segundo capítulo, Gênesis, que seja feito o narrador, o terceiro, Gênesis, o poeta, Eva e o patriarca, quarto, Êxodo, um Egito chamado Vendôme. Vendôme foi o colégio de padres oratorianos onde o Balzac passou a infância e parte da adolescência, né? Que teve toda a importância na formação de estudos bíblicos dele. Êxodo, a tentação. Êxodo, mandamentos do Index. Levítico, sacrifício do anjo. Esther, esplendor e misérias, porque ele tem um personagem
a Esther Van Gobseck, uma cortesã, heroína do romance Esplendores e Misérias das Cortesãs, que é realmente inspirada na rainha Esther hebreia, né? Assim, ela é modelo e cópia da rainha Esther. Eu tenho até um artigo publicado sobre isso na revista Maravi, da UFMG, que chama-se Balzac e o Livro de Esther. Lá eu explico bem essa influência da Esther na criação da cortesã balzaquiana. Cântico dos Cânticos, O Amor é Forte como a Flor. Esse capítulo também tem um artigo publicado na revista Lettres Françaises, que eu publiquei. Também é sobre isso, a influência do Cântico dos Cânticos no Balzac. Evangelho, o Cristo do Pensamento. Esse título, Cristo do Pensamento, porque o Balzac considerava que o artista, qualquer artista, o pintor, o músico, o escritor, o poeta, era o Cristo do pensamento, né, para ele. Segundo Balzac, ele deixa isso escrito em textos, o artista, o escritor especialmente ele, era o único profissional, digamos, humano, autorizado por Deus a continuar a obra dele na Terra. Então, isso se aproxima um pouco do midrashista também, porque o midrashista não deixa de ser um artista, né? Ele está escrevendo uma história, interpretando, um ensaísta, enfim. Me perdoe se eu estou cometendo algum erro grave ao falar do midrashista, porque eu estou começando a estudar os midrashistas, então eu posso ter cometido muito erro aí na forma de abordar o tema, mas eu peço perdão porque realmente eu estou iniciando os meus estudos nessa pesquisa. Agora, vamos só no final, que eu vou usar o último exemplo. Pode correr, por favor. Lá, aqui, pode correr, pode mais. Por favor, é bem lá na frente. Aqui temos a Esther, né? Aqui Cântico dos Cânticos. Aqui, ó, volta ali, um pouquinho antes, quando tem antes. Aqui. Aqui a gente tem um sátiro. Por exemplo, o Balzac, quando ele trabalha o Evangelho, ele criou avatares de Jesus Cristo. Um dos avatares de Jesus Cristo que ele cria no romance O Médico Rural, um texto diz que esse médico ele tinha a fisionomia de um sátiro. Então ele compara o personagem, quer dizer, imagina, um Jesus Cristo com as fisionomias de um sátiro, né? Então aqui Avatar é comparado fisicamente à figura do sátiro. Então aqui pode descer mais, pode descer. Aqui Jesus, aqui só um pouquinho, aqui antes, por favor, antes. Aqui, ó. É uma questão também que eu me deparei com os críticos Ernest Eloy e Jean-Yves Plancheri, que eles dizem o seguinte: o intertexto bíblico hospedado na tessitura do texto romanesco pode ser chamado de bíblico? Então, segundo o Elo e o Jean-Yves Plancheri, eles dizem o seguinte: tratar a Bíblia como material romanesco suscetível de variações e transformações poéticas seria privá-la da simbologia do sagrado. Aí o Plancheri diz: as imposições das mensagens bíblicas são diametralmente opostas às intenções da atividade romanesca. Segue, por favor. Próximo. Só para a gente fechar. Porém, Balzac não pensa assim. Ele vê nos personagens bíblicos o modelo de verdades atemporais e de paradigmas humanos. Esta é, sem dúvida, a chave para entender a abundante colheita de imagens bíblicas que voltam regularmente em A Comédia Humana. Então, no entanto, eu penso que o Balzac também estudou a presença da Bíblia e das religiões na sociedade francesa do século XIX para limpar o real. E assim conseguiu um melhor grau de pureza daquela realidade nos seus estudos e ensaios para a criação do realismo. Quer dizer, ou seja, a religião naquela época, de certa forma, era como se fosse, para Balzac, como se fosse um véu que cobria parte da realidade que ele queria retratar. Então, quando ele procura iluminar a religião na sociedade francesa, é como se ele estivesse num quarto sujo e quisesse limpar o quarto. Então ele acende a luz e vai tentar procurar pontos onde a religião estaria encobrindo verdades. E aí ele ele identifica a religião, ele olha, ele consegue mostrar a realidade, ver a sociedade sem a religião. Então isso também é uma das... O próximo só, para a gente fechar. A marca da Bíblia no corpus literário balzaquiano mais enriquece do que prejudica a narrativa romanesca. As alusões e exercícios hermenêuticos das Sagradas Escrituras carregam significados muito maiores do que as da simples transgressão ou julgamento de valor.
Acho que também ele usou a Bíblia como um atalho ao sucesso literário, para chamar a atenção do público e poder vender livro e tal. E aqui, para fechar, aqui o próximo, os dois últimos. Aqui que eu volto à questão do Midrash. Um pouquinho antes. Aqui. Moisés em Balzac. Esse é o próximo. Esse aqui. Em Fisiologia do Casamento, um narrador de Balzac, esse é um exercício de midrashista que o Balzac faz quando ele trabalha com Moisés. O Moisés, só para vocês terem uma ideia, para a gente fechar, é citado 54 vezes em toda a comédia humana, o nome do Moisés. Só a palavra deserto é citada 250 vezes em toda a comédia humana. Então, tem um momento que o Moisés, na versão de Balzac, diz o seguinte na obra Fisiologia do Casamento. O profeta andava sempre, mas quando chegou, isso é o narrador, o profeta andava sempre, mas quando chegou ao alto da montanha, onde se descobria um imenso horizonte, olhou para trás e só viu ao pé dele um pobre israelita. Aí o Moisés de Balzac diz: Homem de Deus, você me seguiu até aqui? Então, em Balzac, Moisés surpreende-se com a coragem do seu povo de segui-lo, por mais que ele fosse um guia, por mais que ele fosse um guia sem rumo. Então, para Balzac, Moisés não sabia para onde ele estava indo. Ele se surpreende com os israelitas estarem seguindo ele. Segue um pouquinho para fechar. Aqui, esse último. Aqui. E ao perseverante hebreu, o Moisés balzaquiano ainda faz um mea-culpa e revela estar perdido, diz o personagem de Balzac. Espero que não o assustará uma pequena recapitulação e tenho viajado na convicção de que diria como eu: onde diabo vamos nós? Então, Balzac, aí, quer dizer, cadê a Terra Prometida? Cadê a conversa de Balzac? Quer dizer, Moisés não sabia para onde estava indo, ele não sabia de Terra Prometida. Balzac dá a entender que Terra Prometida é uma metáfora para o melhor do coração humano. Né? A travessia do deserto seria uma metáfora do deserto interior do autoconhecimento de cada um, e a gente fecha aqui. É isso aí. Aí eu só fecho dizendo que a comédia humana tem um papel humanizador importantíssimo, e segundo Philippe Bertot, que foi um dos grandes balzaquistas, a religião de Balzac era verdadeiramente dele. Ele a havia composto para o seu uso. Ela lhe dava completa paz. A igreja a qual pertenceu não era de nenhuma ordem ou congregação. Dela ele foi o fundador, e dela ele foi o único seguidor. Então, aí, para a gente entender um pouco da posição religiosa de Balzac. É isso. Muito obrigado. Desculpa eu ter estourado o tempo, mas, enfim, muito obrigado pela presença e pela atenção. Muito obrigada a você, foi maravilhoso e eu acho que você tem toda a razão. A religião, ela coloca um véu mesmo sobre, porque ela cerceia a liberdade do pensador. Essa que é a verdade. Então, É. eu acho que é isso mesmo. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que realmente a literatura é o Midrash moderno em vários aspectos. Sim, E o Midrash, ele é cheio, o Midrash lá de trás, do pessoal da, que fundou, né? O pessoal que sim, escreveu o Talmud e tudo mais, ele é um Midrash também, eu acho que ele é baseado mesmo na realidade deles, naquela época, que é em sim, cima dessa realidade que eles formam as histórias e os Midrashim que a gente tem hoje em dia. E que hoje em dia você vai atualizando. Foi o que Balzac fez, né? sim. Eu acho. Professor, e quando ele diz o pensamento é o fio que Deus criou para que a gente converse e nos ligar a ele, quer dizer, isso aí ele traz o midrashista com toda a força, né? Porque o midrashista ele continua a pensar sobre as escrituras, né? Sim, Então, sim, sem eu dúvida acho, nenhuma. eu A acho que ali ele escritura traduz isso. é isso mesmo. Eu acho que ele realmente é um midrash moderno, Um midrash né, moderno é uma boa atualiza. definição. É isso mesmo. Tá bom, muito obrigada. E agora vamos para o nosso último. Nossa, estou realmente bem contente de tanta coisa boa que eu estou ouvindo.
Edson Souza Soares, da Universidade Federal de Uberlândia. Sim. Ah, então tá bom. Então dessa vez eu acertei. Então é a Lili. Inclusive o Midrash da Lili, eu acho que tem tudo a ver com essa liberdade de pensamento, porque é impressionante, né? Quantos Midrashim você tem? Vamos ouvir agora. Vamos lá. É, bom dia. Meus slides estão aparecendo? Então, Ah, sim. Só não estão em tela cheia, mas estão aparecendo. Bom dia. Posso começar, professora? Oi. pode sim, por favor. Ah, sim. Bom dia, eu sou Edson Souza Soares, sou aluno da pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, especificamente doutorando do PPG Elite. A minha orientadora é a professora Keina Maria de Almeida, coordenadora do Laboratório dos Estudos Judaico, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. É o grupo que eu estou estudando, aprendendo, desde a graduação, da pesquisa de iniciação científica. Agradeço a organização do evento pelo aceite do meu trabalho, essa oportunidade. Eu estou, no momento, agora trabalhando no doutorado, vem Deus da pesquisa de iniciação científica, mestrado, doutorado, e trabalhando com a temática das mulheres na Segunda Guerra Mundial, sobre o Primo Levi, e prosseguindo aí para consolidar o processo de qualificação para terminar a tese no próximo ano. E em relação à comunicação de hoje, né? Aproveito também a oportunidade para agradecer o Lúcio, né, que também palestrou aqui no Laboratório de Estudos Judaicos para nós. Então, eu reitero a fala da minha orientadora sobre muito obrigado, Lúcio, que partilhou conosco aqui muito conhecimento. Em relação à comunicação de hoje, intitulada A Figura Mitológica de Lilith, versões dessa personificação feminina do diabo. É um recorte de um artigo também publicado aqui na revista Letras UF, que foi desenvolvido na disciplina da teórica do doutorado e fruto da minha vivência no Laboratório dos Estudos Judaicos. Esse artigo realiza uma leitura com base em uma interlocução de versões narrativas sobre a figura mitológica de Lilith, que aparece entrelaçada aos personagens bíblicos de Adão e Eva e ao mito da criação do mundo. Dentro da chave de leitura dos estudos literários mitológicos, em que vários autores vão abordar a existência de uma segunda mulher, em que também foi criada pelo Criador do mesmo material que Adão, do barro, né? Então, do barro, do pó, e que esta suposta mulher, em reivindicar direitos iguais ao do homem e ao ser vista como uma blasfema ao Criador, ela foi expulsa do paraíso para o mundo das trevas. E a nossa abordagem ela é sobre o objeto principal, é o livro do Borges, é o livro intitulado O Livro dos Seres Imaginários, de Jorge Luiz Borges e Margarita Guerreiro, especificamente no verbete intitulado Lirite. Borges e Guerreiro apresentam no verbete Lilith, elementos que contribuem para a produção de variados sentidos para o simbolismo da figura de Lilith, vista historicamente como portadora de poderes sobrenaturais com a capacidade de se transformar tanto em seres humanos quanto em seres animais. E segundo Borges, essa narrativa ela é potencializada a partir que ela cai também no contexto do saber popular.
Então, cada vez que ela é recontada pelo saber popular, essa figura mitológica, lendária, ela ganha força no imaginário popular e, sobretudo, nos estudos literários, vendo por várias versões, e eu vou abordar alguns autores que faz parte desse diálogo com o Borges. Versões do mito. Constatamos, né, um processo de interlocução de vozes em Borges e Guerreiro e outros autores que escreveram e teorizaram sobre Lilith, o mito da criação do mundo, como o Primo Levi, sobrevivente do campo de concentração, autor que eu trabalho na pesquisa de doutorado, Humberto Eco e Martha Robles, sobretudo a obra intitulada Mitos e Deusas, em que a autora dá ênfase na mitologia grega, hebraica, suméria, babilônica e, sobretudo, na força feminina, na resistência feminina, na luta feminina, e tomando como ponto de partida a personagem Lilith. Conta a lenda, né, segundo Borges, que a partir desse contexto, dessa suposta mulher, depois Deus criou Eva, daí surge a explicação para a noção do pecado cristão, a partir da ideia do fruto proibido, pois a serpente enciumada forja um plano para vingar-se da mulher de Adão, que manipulou e seduziu Eva, o casal, né, a provar do fruto proibido e a conceber Caim, irmão e assassino de Abel. Então, a partir de Borges, também fazendo essa leitura em que passa a ser responsável a partir do pecado, né, do pecado humano, a partir pela essa tragédia humana, pela violência humana, pela a dor humana e as tragédias, as mazelas do mundo a partir da criação, do o rompimento com os mandamentos divinos de Eva e de Adão, que supostamente a personagem Lilith, ao ser, né, expulsa, ela retorna ao Jardim do Éden para vingar-se do Criador. E Humberto Eco, outro teórico também que discorre sobre essa personagem em diversas facetas que a figura do diabo assume em diferentes culturas. Quanto à cultura hebraica, que influencia diretamente a cristã, é o diabo assumindo a forma de serpente, que tenta Eva na Gênesis e na tradição, interpretando alguns textos bíblicos que parecem se referir a outra coisa, como em Isaías e Ezequiel. Ele estava presente no início do mundo como o anjo rebelde que Deus precipitou ao inferno. Retomando esse contexto da expulsão da Lilith, né? Então ela é vista, pode ser interpretada também como a própria serpente, a partir desse dom de se metaformasear em outros seres, e como o anjo rebelde é explorado na literatura acerca dos estudos mitológicos. O autor, né, ainda sobre o Eco, né, então estabelece a intertextualidade com a Bíblia e explana que o diabo aparece nas diferentes narrativas com tal capacidade de metamorfosear-se em outros seres. A exemplo do anjo rebelde. Assim sendo, Lilith pode ser tanto a serpente quanto o anjo rebelde que o Criador reprimiu no mundo das trevas. Nessa mesma chave de leitura, aí abordamos também a voz aí da pesquisadora Martha Robles, que dá ênfase, né, com base nos estudos babilônico, hebraico, suméria e babilônico.
A autora Robles, em diversos modos, ela traz várias metáforas, né? Essa Lilith a partir de várias metáforas. O modo com diferentes metáforas, ora, essa personagem lendária Lilith aparece como o demônio noturno, ora, paixão da noite, às vezes como anjo exterminador das parturientes ou assassinas dos recém-nascidos, bem como a sedutora dos adormecidos e prostituta voluntariosa, além de ser vista com a mulher que não cedeu à pressão masculina. Essa personagem mitológica, construída culturalmente entre rotulações e adjetivações, também se configura como a representação da luta das mulheres pela igualdade. Essa autora, a Martha Robles, ela dá ênfase nessa questão de Lilith ser, né, produzida pelo mesmo barro e pelo mesmo pó, e que ela conspirou direitos iguais, sobretudo na relação sexual do casal, né? Que a Lilith buscava prazer, segundo a mitologia. Ela também queria sentir o mesmo prazer, compartilhar do prazer da relação amorosa com Adão, mas ela reivindicou e Adão disse que não, que era natural do homem ficar sobre a mulher no momento da relação sexual, e ele procura a Deus para reivindicar, e aí supostamente é que Deus compra, né, a briga de Adão e expulsa ela é amaldiçoada a viver no mundo das trevas. Tá aí uma das chaves da vingança, que ela retorna para vingar do Criador. O autor e só o próximo slide, só um momento, por favor. E na versão bíblica, fazendo uma interpolação com a versão bíblica dos escritos bíblicos, em que a Eva é a primeira mulher de Adão e foi criada da costela dele com a finalidade de servir o seu companheiro. A partir da noção do rompimento com os mandamentos divinos, a cultura cristã atribuiu a Eva a responsabilidade pelo pecado primitivo. Então, a partir do momento que o casal, primeiramente a Eva, né, que vai comer da árvore, né, a árvore do saber, a árvore do saber, vista como o proibido, Deus concedeu eles no Jardim do Éden comer, desfrutar, porém apontou a árvore do conhecimento como aquele alimento proibido de não comer. E a serpente retorna para seduzir a ela a descobrir, ganhar o conhecimento. Então, nessa privação, Eva é a primeira e, posteriormente, conduz o companheiro a também pecar. Nesse contexto, o Primo Levi ele atribui o pecado humano, esse pecado que seria a desgraça humana, a dor humana, que é atribuído à mulher, a Eva, o Primo Levi subverte e vai transportar essa culpa para o Criador. Eu vou falar nos próximos slides. O Primo Levi nos apresenta 4 versões da narrativa. Então, o Primo Levi, o autor sobrevivente dos campos de concentração nazifascista, especificamente na obra 131 Contos de Primo Levi, mantém diálogo intertextual com Borges, o autor na condição de prisioneiro, apropria-se das histórias hebraicas antigas, especialmente o mito da criação, transporta para o cenário do campo de extermínio nazista e nos apresenta 4 versões da personagem lendária Lilith. Então, retomando que um dos momentos do Primo Levi no campo de concentração era também apropriar, né, da literatura para a sobrevivência, e depois, posteriormente, nessa ficção, ele vai narrar um contexto desse cenário vivido no campo de concentração, em que ele
nessa ficção, ele constrói um narrador que vai apresentar quatro versões sobre a personagem Lilith. Então, Levi, né, Primo Levi. Lilith é descrita como uma mulher rebelde que reivindicou direitos iguais dos de Adão, não foi atendida e blasfemou, assim tornou-se uma diaba, partiu voando, feito uma flecha e foi se estabelecer no fundo do mar. Na segunda versão, Lilith aparece como a diaba que tem o poder de entrar no corpo de homens e, caso isso ocorra, eles ficarão possuídos, sendo necessário realizar um ritual religioso para repudiar a diaba. Nesta ficção, o autor, nesta versão da segunda versão da narrativa, nesse contexto é necessário um rabino, de acordo com a cultura hebraica, um rabino proferir um ritual religioso para o demônio sair do homem, do corpo do homem que a Lilith supostamente fez ele ser. E na terceira versão, 5 minutinhos, Lilith velho. é descrita pelo narrador como a fêmea que se apropria do semi-humano, ele afirma que ela é uma diaba, com poderes para gerar filhos e espíritos malignos. E na quarta, né, já estou finalizando a minha fala, na quarta versão, em que o Primo Levi ele subverte essa questão do pecado humano. Essa personagem, ela é projetada nessa ficção pelo Primo Levi como Shekinah, que é uma mulher bonita, sedutora, em que o criador também não se rende ao encanto, à beleza dessa Lilith, e também ela é a esposa de Deus, seria a própria imagem do criador. E, e aí Levi coloca como se o Criador rompeu, rendeu-se aos encantos de Lilith, e aí ele é o responsável, nesse contexto, pela a dor humana, pelas mazelas humanas, nessa relação que a cultura cristã atribui ao pecado a Eva e o Primo Levi subvertendo nessa construção de o próprio Criador também pecar. Nas considerações finais, a análise, comparação desenvolvida nesse trabalho possibilitou compreender que Borges e Guerreiro trazem no catálogo de seres imaginários a figura mitológica de Lilith como a representação da rebeldia elevada à sua máxima potência. Essa rebeldia perpassa o mito da criação do mundo, com ênfase nessa criatura feminina, a qual é atribuída a origem da desgraça humana, sintetizada pela desobediência ao Criador e por sua suposta vingança de Lilith contra ele. Tal personagem foi originalmente a primeira mulher de Adão e expulsa do jardim do Éden por profanar contra o Senhor Deus. E nesse contexto, eu encerro aqui a minha fala, em que a personagem Lilith é a representação pela luta, né, retomando a fala lá da Martha Hobbes, pela luta da mulher. É uma representação simbólica dessa luta pela desigualdade, Deus da origem em que a mulher supostamente ficou no segundo plano. Então é uma luta secular, historicamente. Obrigado. Uau, incrível. Parabéns a todos vocês. Achei a apresentação de todos vocês. Cada um trouxe um viés diferente para Midrash, enfim.
a mitologia dali também, ela aparece no Midrash, né? E é através do Midrash que o Primo Levi chega a essas conclusões e ele subverte no final, porque o pensamento é livre, né? A possibilidade de você ler a Bíblia e tirando o véu da religião é imenso. É aí que dá todas essas possibilidades de fala que vocês trouxeram aqui. É, parabéns, eu tô até emocionada de tanta novidade aqui. Enfim, eu vou abrir então para perguntas, é isso agora? Vamos Isso, ver se agora tem perguntas, comentários gerais, os próprios isso. pesquisadores podem comentar, uma fala do outro, enfim, fique à vontade para conduzir, Aham. professora. Pois não, então tá aberta, vamos abrir o microfone aí a gente pode fazer uma conversa geral aí, porque eu acho que estamos só nós mesmos. Eu estou vendo que chegou alguém de fora. Professora, eu gostaria só de. Professora, Tá, eu gostaria só de reforçar. Está me ouvindo? tô te Ok? ouvindo. Eu gostaria só de sugerir à professora Kênia o texto do professor Michel Riodel, que está no dicionário, é, um grande dicionário organizado pela professora Sylvie Parizet, que se chama La Bible dans la littérature du monde. Não tem tradução, são 2 volumes, onde 400 pesquisadores do mundo inteiro escreveram sobre a influência da Bíblia em escritores do mundo inteiro, né, nos grandes Ah, escritores dos seus países. E, incrível. e o professor Michel Riodel, da Sorbonne, especialista em literatura brasileira, ele escreveu sobre Machado, Clarice Lispector, então ele destaca nesse dicionário, está em francês, mas tem um grande texto sobre a Bíblia em Machado, que eu acho que pode ajudar bastante a Quênia. E Sabe o também que eu vou dizer que. sugerir? Para você, depois, você fala, mas depois coloca no chat, porque daí fica. Tá, Tá pode bom? deixar. Tá É, bom. e Obrigada. também que o Balzac também acho que eu já falei naquela palestra que eu fiz anteriormente, né, Kênia? Que o Balzac trabalha com o livro de Jó no romance Coronel Chabert. Você Ele, comentou. o Coronel Chabert tem uma presença grande do Jó. E, enfim, e também fiquei surpreso com a conferência do. Eu queria perguntar para a Kênia também qual que é, se ela pudesse resumir, se a pesquisa dela já capacita, no caso, ela já conseguiu chegar a alguma conclusão, né, na pesquisa, qual que é a diferença capital entre o Jó da Bíblia e o Jó do Machado. Eu fiquei curioso para ver o Jó que aparece ali no poema, se ela consegue pensar uma diferença até agora, né, porque ela está pesquisando ainda, está em tramitação, né, está desenvolvendo a pesquisa. E também para o Edson, queria parabenizar o trabalho dele e fiquei surpreso com essa visão do Primo Levi do Deus pecador. Nossa, fiquei muito surpreso, eu não sabia disso, fiquei muito surpreso. Eu acho que talvez pelo sofrimento, porque o Primo Levi, de certa forma, guardadas as proporções, ele foi um Jó, digamos assim, ele foi um Jó rebelde, né? Porque ele sofreu tanto no campo de concentração e ele se rebelou, ele não acatou Deus, ele se rebelou e ele pergunta, e ele transforma Deus como pecador. Achei muito legal isso, muito, muito forte mesmo. Parabéns. E sucesso na pesquisa de vocês dois aí. Mas, Kenny, então é só essa pergunta que eu gostaria de. Se você. Eu fiquei curioso aí saber a diferença, uma diferença que você possa apontar. Oi, Lúcio. Você já tinha, inclusive, me falado na sua palestra aqui no Laboratório de Estudos Judaicos a respeito desse dicionário. Mas ele é difícil, Isso. né, de achar, porque É. não tem tradução, e eu fiquei tão empolgada em tentar Eu vou. conseguir esse dicionário, Sim. Eu mas vou eu ainda tentar quero. escanear a Ah, página do Michel Riodel e te mando. ou só a página do Machado, se você puder mandar para mim, meu Tá, eu te e-mail, acho mando. que você tem meu e-mail lá, né? Tenho sim. Eu tenho você no Nossa, WhatsApp, seria inclusive. muito bom. Eu Eu te. fiquei empolgada para ver isso aí, mas é difícil de encontrar. E tem a tradução do Balzac, O aonde Coronel ele Chabert você falou? acha? Tem. O Coronel Chabert Esse você tem a tradução, né? tem sim. Você acha tanto na Globo, na edição da Globo que o Paulo Ronay organizou,
aquela edição de 1950, da editora Globo de Porto Alegre, como você acha talvez em romances de bolso, pequenininha, que você acha à venda em sebos, você acha assim, Não, esse eu separadamente. porque eu faço um levantamento, tem um capítulo dentro do livro que eu estou publicando agora, sobre Machado de Assis, o livro de Jó, em que eu recupero vários autores que buscam o Jó, né, para tecer. Ah, a então, sua- por Eu vou favor, lembra colocar, do claro, Balzac, coitadinho. eu vou colocar o Balzac. São inúmeros, né? São muitas pessoas que vão buscar o Jó, claro, no É, cinema, no teatro, né? é. Também, outras artes. O William Blake pintou 22 quadros magníficos, 22 gravuras o William Blake fez, né, sobre os sofrimentos de Jó e a sua família. Então, claro, o Jó ele fascina, né, os grandes Fascina. Tão escritores. atual, né? É tão É muito atual que atual, exatamente. Questionamento sobre o sofrimento humano é nossa, extremamente atemporal, né, digamos é, assim. é isso Mas o mesmo. Machado, o Lúcio, não só no poema, mas também pesquisando na obra dele, você vai ter, em Memórias Pós de Brás Cubas, a grande questão lá é que ele faz uma crítica, né, faz uma paródia do livro em alguns momentos. Aham, Na Igreja do Diabo, Machado tem um conto bem legal que é a Igreja do Diabo, em que ele retoma o início do livro de Jó, o pacto entre Satã e Javé, em que o Satã fala, não, né, eu vou perseguir o Jó, vamos ver se realmente ele não blasfema, se a gente retirar tudo dele. E lá na Igreja do Diabo, o Satã quer atrapalhar a humanidade toda, fazer a humanidade toda sofrer colocando a igreja dele, né? A igreja do diabo. Não só uma Sim, pessoa, mas toda a humanidade iria se converter à igreja do diabo. É bem irônico. Então, ele faz algumas carnavalizações. Eu cito, inclusive, o Bakhtin, né? Ele carnavaliza sim, alguns trechos aham. do livro de Jó. Mas no conto, no poema, lá, o soneto, eu penso que talvez a grande questão é essa resposta de Deus em forma de música, na olha sonoridade, sabe? que interessante. Tanto que eu faço uma análise estilística do que, da melodia, essa questão melódica, é como se ele soprasse, ele cantasse no ouvido de Jó. É uma das Sim, hipóteses, né? Porque são sim, hipóteses que levar. E outra questão filosófica profunda que ele deixa no último verso: o que que une os vivos aos mortos? O que que nos une aos mortos? Nós que estamos vivos, sim, ou nos une aos mortos? Aí é curioso, Lúcio, porque um mês depois vai publicar Memórias Pós Brás Cubas. E lá no sim, Memórias Pós Brás Cubas, logo depois desse poema, um mês depois sai Memórias Póstumas, a gente vai ver também esses questionamentos, né, de quem está vivo, os delírios dos mortos, né? Quem está morto pode falar tudo o que quer, já que morreu mesmo, né? A grande crítica que o sim, Machado faz à sociedade, né? Entrega todo sim, mundo, quem traiu quem, quem largou quem. Então, ele vai fazer essas brincadeiras, os piparotes e as sim, galhofas, digamos assim, né, que ele dá no leitor. E ele retoma, ele fala lá também de novo do livro de Jó, que o Brás Cubas está em cima de um hipopótamo que lembra o Ben-Hur lá do Jó, aquele olha, monstro lá, né? sim, O hipopótamo eu falo lá que lembra, né? O monstro lá, o Beirut lá que aparece. E ele vai falar que o Jó, que ele foi lá no início, em Gênesis, ele passa pelo livro de Jó e viu o Jó amaldiçoando o dia do seu nascimento. Né? Então é bem sim, curioso isso, ele retomar de novo o Jó um mês depois no Memórias Póstumas, só que de uma forma galhofeira. Porque você observa que lá no soneto é parafrásico, ele é mais reverente, né? sim, É reverente ao poema, ao livro de Jó. Ele não faz brincadeira, não tem nada disso lá, né? É uma Aham. paráfrase mesmo, só que já deixando algumas questões irônicas, né? Deus já sim, cravejando o pobre Jó de inúmeras perguntas. Cinge os seus lombos, homem, né? sim, Aperta os cintos que eu vou te, né? Já sim. começa assim, ó, aperta o cinto, Jó, porque eu vou te perguntar coisas que você não vai conseguir responder, né? E aí depois, um mês depois, ele tá brincando com isso. Ele Sim, parte para galhofa, para paródia, né? Para brincadeira, aí carnavaliza, eu uso o Bakhtin, porque ele fica entre a paráfrase, a carnavalização e também as epígrafes, sabe? sim. É isso, é por aí, mas ainda estou amadurecendo e adorei as suas sugestões, que você me deu de novo, essa sugestão que eu tinha falado no Lé, É, não mas eu te esquece do agradeço. Balzac, porque o Coronel Xavier, ele trabalha muito Jó. Eu acho que Eu quero falar sobre isso lá no livro, porque ainda está ainda, né, no sim. esboço, porque, Ah, gente,
é como a professora Eliana falou, como é um tema temporal e a gente também vai ficando fascinado sobre isso. A princípio, professora, seria um artigo de 20 páginas, e a coisa Uau. cresceu, foi para 30, foi para 40. Eu falei, tem que publicar um Não, livro. quando eu É isso recebi aí. o resuminho da fala de vocês, eu também fui rever uma porção de coisas e eu fiquei encantada. Falei, como que eu nunca mais mexi nisso, gente? Como é que É, pode? Porque é maravilhoso, realmente é uma bom, coisa instigante, é uma coisa aí que, é que- isso. Quando vê, vira livro, né, o tema. Era um é simples isso mesmo. artigo, Lúcio. Eu pensei, não vou conseguir fazer mais que 15 páginas. E aí, Lúcio, Uau. eu sei Não que você se passou por isso subestime. também. Porque o Ah, Lúcio já. também pegou um universo, né, Lúcio? Porque o Balzac, meu Nossa, Deus, o que que é é, isso? É uma Olha, aquele, bíblia, realmente. aquele é para lá de Nossa Mãe. não, Aquele eu assim, só para dizer, Kênia, é até um pecado, digamos assim, aqui estamos falando de religião, eu falar isso, mas a pandemia, no meu caso, possibilitou com que eu conseguisse ler mais Balzac, porque eu consegui ampliar o prazo da defesa, a USP me deu até 2 anos, e aí, porque quando eu estava na França, as universidades fecharam, eu cheguei lá em 2020, em janeiro, em março fechou tudo, então eu passei a pandemia na França. E aí a USP me deu esse prazo maior e eu agradeço muito, porque aí eu peguei o prazo máximo de 2 anos, eu consegui fazer o doutorado em 6 anos, e aí por Nossa, isso eu consegui ler 50 obras do nossa, Balzac em português. meu Nossa, Deus, bem saber, só 50! é, Então, assim, É, você por um lado, escreveu a antibíblia, né, do é a Balzac. antibíblia, Adorei. exatamente, a Bíblia A mundana. Bíblia profana do Balzac, É isso Bíblia aí. maravilhoso. profana. Eu acho que não é É, antibíblia, é Bíblia profana. profana, É, é. é isso aí. Tá bom. Mais alguém quer falar alguma coisa ou quer sugerir? Não? Do Edson, eu achei muito interessante quando você vai falar do Primo Levi nessa questão da Lilith, porque você falou, comentou muito bem, a gente vê isso lá no É Isto um Homem, no Afogados e Sobreviventes, que a Isso mesmo. literatura é uma espécie de fuga, né, para tanto sofrimento. Quando você está nesses momentos terríveis, né, do encarceramento no campo de concentração, o Primo Levi vai buscar as leituras, né, que ele rememorava, lembrava da Divina Comédia do Dante, da Odisseia, né, e ele reconta para os amigos, né, as histórias, ele fala da Divina Comédia, aí ele conta sobre a Lilith, né, esses diálogos que ele tem lá com os companheiros de cela. Isso eu acho muito interessante, espécie de fuga pela literatura e uma espécie de sobrevivência para não enlouquecer quando você está num campo de Sim. concentração. Né? Imagina, né? É. Essa literatura vem como um conforto e uma lembrança de quando ele ainda estava em liberdade e a infância dele também, né? Não é isso, Edson? Sim. Aí eu queria só complementar aí o Lúcio, né, que comentou sobre essa questão. Então, Lúcio, em todos agora eu estou ampliando a minha leitura sobre a Sim. obra do Primo Levi, porque eu estou fazendo quase igual você, né? Vou em todos. E todas as obras dele, ele tem um momento em que ele atribui essa essa culpa, uma cobrança ao Criador. Porque na primeira obra dele, que é Isso, um Homem, ele já coloca lá que por que os campos de concentrações durou 5 anos e não teve intervenção das autoridades mundiais, as grandes autoridades, e o Criador, e o Senhor Deus. Aí tem momento que ele diz, né, que se Deus existe, por que que ele permitiu? Ele está ali falando como Jó também, sabe? Por que que permitiu que durou 5 anos? No romance também que eu estou analisando, que é o Senão Agora é Quando, tem momentos que ele fala, aquele que acredita num Deus que eu não acredito, que não creio, né? Nesse contexto. Então ele está sempre uma cobrança, né? Ele é um militante contra o retorno da barbárie por meio da escrita, né? E aí eu aproveito para agradecer a professora mediadora, né, da mesa, Eliana. Muito obrigado pela mediação. Agradeço também o evento, né, por permitir. A minha professora orientadora é a primeira banca que a gente participa de compor uma banca com a orientadora e com um intelectual do perfil do Lúcio, né? Agradecido e orgulhoso.
palavra é gratidão. Aprendi muito com a sua fala lá na palestra e hoje também vendo, né, essa liberdade do pensamento, que é o que o Primo Levi está fazendo, né, na crítica, na subvertendo, né, e apontando, né. Então, assim, nós aprendo muito, né, com a fala do outro, né, vamos construindo uma fala através das leituras e das outras vozes, né, que é permitido no espaço. Então, eu agradeço muito a sua fala e aprendi muito aqui com você. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço a todos. Também agradeço a professora Eliana, enfim, a Kênia, a você, Edson, enfim, ao Tiago, que esteve aí do apoio, a quem estiver ouvindo a gente pela presença, enfim, e aos organizadores do evento também, do Congresso, pelo sucesso do Congresso. Muito obrigado pelo aceite do meu trabalho, da minha comunicação. Muito obrigado também, viu? Bom, eu acho que nós vamos encerrar então. Eu fiquei muito feliz com essa mesa. Eu achei que foi uma mesa incrível. Valeu para todo mundo aqui. E achei também incrível como foram escolhidos as comunicações, colocaram juntinho aquilo que tinha a ver uma coisa com outra, né? Então, a organização também, parabéns a eles. E é isso. Prazer em conhecer vocês todos. Aí depois eu vou querer ver o trabalho de todo mundo aí, porque agora me deu muita vontade. Preciso conhecer isso mais a fundo, tá bom? Bom, Obrigado. professor. Parabéns Obrigada, Tchau, professor. tchau. Foi e ótimo. até a Aprendi próxima. muito. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, Tchau.